Fala galera, fala turma. Outro vídeo falando de concursos públicos. Concursos de prefeitura. Sim, Sorocaba, Prefeitura Municipal de Sorocaba. 2 editais. Olha aqui, inscrições até 3 de novembro de 2025 e inscrições até 27 de outubro de 2025. Este edital aqui, para diretor, orientador pedagógico, supervisor de ensino e vice-diretor de escola. O outro aqui, para professor de educação básica 1 e professor de educação básica 2, diversas disciplinas. Neste caso, 33 vagas. Vamos ver ambos. Está aqui no site da Fundação VUNESP, VUNESP com V de vaca, V de vicissitudes, V de vestibulares, mas falando de concurso público, deixarei na descrição do vídeo para vocês as páginas respectivas de cada um destes concursos. No caso do primeiro aqui, olha só, concurso público 3, inscrições de 18 de setembro até 3 de novembro, são 4 vagas. Leia comigo. A Prefeitura de Sorocaba contrata diretor de escola, orientador pedagógico, supervisor de ensino e vice-diretor de escola, além dos salários de R$ 7.864 até R$ 10.358, é oferecido vale alimentação de R$ 691,88. É do seu interesse, porque também você tem as exigências, os requisitos exigidos. Você clica aqui, ó, editais e documentos, e vê que já existem 2. O edital de abertura de inscrições e o edital que reratifica o anterior. O edital de abertura de inscrições, publicado em 11 de setembro. No dia seguinte, houve o edital de reratificação. Nós veremos também. Então, primeiramente, você vai ao edital de abertura de inscrições. Clica aqui, que existe um hiperlink, abrir-se-á este documento. Né? Formato .pdf, está lá. Prefeitura de Sorocaba, concurso 3, edital de abertura de inscrições. A Prefeitura de Sorocaba, de acordo com os termos do processo, etc., faz saber que estarão abertas inscrições para concurso, regido pelas instruções especiais e anexos. Aqui já estão as instruções especiais, os anexos logo a seguir. Partes integrantes deste documento chamado edital, para preenchimento dos cargos que constam do item 1.2, este item aqui com esta tabela, ó, tá ok? Sigamos lendo lá. Sob responsabilidade da VUNESP. Dos cargos. Concurso destina-se ao preenchimento dos cargos, né, que constam ali no item 1.2 na tabela, com vagas existentes e daquelas vagas que vagarem ou daquelas vagas que forem criadas dentro do prazo da validade deste concurso. Os cargos, o total de vagas, vagas destinadas para ampla, as vagas reservadas para PCD, os vencimentos, os requisitos exigidos e a jornada semanal de trabalho em horas são os estabelecidos na tabela que segue aqui dentro do item 1.2. Então, por exemplo, cargo, diretor de escola, uma vaga. Está aqui o salário, 30 horas de trabalho por semana e as exigências são essas aqui. Tá ok? Para concorrer a este cargo, você precisa ter estes requisitos. No caso do orientador pedagógico, uma vaga, este é o salário, 30 horas de trabalho por semana. E esses aqui, ó, os requisitos. Percebam que são diferentes. E continua aqui, ó. Cuidado. Observe, por exemplo, diretor de escola falando de experiência docente na educação básica mínima de 5 anos,
Orientador pedagógico. Leia comigo. Experiência docente na educação básica mínima de 3 anos ou nível de pós-graduação, estrito sensu, ou seja, mestrado e ou doutorado, e tudo ou mais que você vai ler com cuidado. Para orientador pedagógico, são esses requisitos que estou destacando, ali e aqui. Depois, supervisor de ensino, o salário, requisitos exigidos, 30 horas de trabalho por semana. Vice-diretor de escola, requisitos exigidos, 30 horas de trabalho por semana. Os vencimentos dos cargos têm como base o mês de junho deste presente ano, corrente ano de 2025. A Prefeitura oferecerá os seguintes benefícios: vale alimentação neste valor, de acordo com a lei municipal, lá de Sorocaba, e os candidatos admitidos estarão sujeitos ao regime estatutário e demais normas aplicáveis. Item 1.5 do edital. Bastantes informações sobre inscrições. Olha que importante. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas da manhã do dia 18 de setembro até as 23 horas e 59 minutos de 3 de novembro. E você lê o documento, é o edital, Bíblia do seu concurso. Cargos, valor da taxa de inscrição. Para qualquer cargo, deste edital, R$ 98,80. Precisa ler demais informações e orientações constantes neste documento. Aqui nós vemos outras tabelas. Cargos para ampla concorrência, candidatos na condição de deficiente. Você vai ler com todo o cuidado. Vamos ver. Olha só, será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos e não zerar em nenhum componente da prova, Nenhum dos componentes da prova. Por quê? Quais são os componentes da prova? Para qualquer dos 4 cargos. Haverá questões de português, matemática, noções de informática e os conhecimentos específicos, que são certamente diferentes para cada um destes 4 cargos. Vamos ver se existe outra tabela bastante importante. Olha aqui, das provas. O concurso constará das seguintes provas. Aqui os cargos, fase, prova. Primeira fase, prova objetiva, dividida em conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. E haverá também uma segunda fase, prova de redação, redação em língua portuguesa. Então, são 2 fases. Depois, a terceira fase, prova de título, a avaliação de documentos. Mas pensando antes da terceira, antes da segunda, na primeira, sobre prova objetiva, 2 partes. Conhecimentos gerais, português, matemática e informática. E conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos e conhecimentos gerais dentro da prova objetiva. De português, 10 questões. Matemática, 10. Informática, 5. Olha o número de questões de conhecimentos específicos. 25. Metade da prova, para qualquer cargo da chamada prova objetiva, metade da prova, conhecimentos específicos. E aí, no edital, fala de pontuação, fala da inscrição, claro, fala de recursos. Vamos aos anexos. Tem um anexo aqui, o anexo 1, que é das atribuições do cargo. Diretor de escola, estas as atribuições. Vice-diretor da escola, essas daqui. Supervisor de ensino, outras atribuições. Orientador pedagógico, orientações, atribuições diferentes, por certo. E aqui o anexo 3 do conteúdo programático. Todos os cargos exigem ensino superior completo, diretor de escola, orientador pedagógico, supervisor de ensino, vice-diretor de escola. Conhecimentos gerais, português, tudo isso aqui. Matemática,
Isso daqui. Noções de informática. Olha quanta coisa. E aí sim, conhecimentos específicos. Para o diretor de escola, estes conhecimentos específicos, as legislações estão aqui, né, como se fossem e são referências bibliográficas, juntamente com a bibliografia, porque a partir do que está aqui em legislação, você vai, por exemplo, ao Google e busca o que precisa estudar. Tá ok? Você vê agora, no caso do orientador pedagógico, são outros conhecimentos específicos, outras legislações, ou talvez as mesmas em alguns casos, e a bibliografia. Bastante coisa, né, gente? Supervisor de ensino, conhecimentos específicos, legislação e bibliografia. E assim para o outro cargo, o vice-diretor de escola. Os conhecimentos específicos, legislação e bibliografia. O que não se pode esquecer, a prova, chamada objetiva, metade dela cobrará conhecimentos específicos. Então, por exemplo, no caso do supervisor de ensino, ele precisa estudar os conhecimentos específicos, legislação e bibliografia, mas além dos conhecimentos específicos para o supervisor de ensino, existe o estudo obrigatório dos conhecimentos gerais, português, matemática e noções de informática. Entendeu? O orientador pedagógico, ele estuda os conhecimentos específicos, legislação e olha lá a bibliografia. Ok, conhecimentos específicos. Mas também o orientador pedagógico estuda os conhecimentos gerais, português, matemática e noções de informática. Porque lembrando, são 3 etapas. Primeira etapa, prova objetiva. 2 partes, conhecimentos gerais, português, matemática e informática. E os conhecimentos específicos para cada um dos 4 cargos. Segunda etapa, redação em língua portuguesa. Terceira etapa, prova de títulos. E aí, como eu disse, houve um outro documento publicado no dia seguinte. E aí você lê esse documento aqui. Ele é curtinho, porque ele está corrigindo alguma coisa que está no documento principal aqui, ó, de 55 páginas. Leia esse preâmbulo. O item 1, o item 2.3 do capítulo 2 das inscrições passa a ter a seguinte redação. Para se inscrever, o candidato deverá atender a todos os requisitos exigidos para o cargo, conforme estabelecido no item 1.2, aquela tabela, né? Primeira tabela que vimos, deste edital, e quando da posse do cargo, comprovar. Tá vendo? E aqui tem os itens A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, E, e vai assim por diante. E aqui também fala do capítulo 11, da prova de títulos e seu julgamento de habilitação, e da prova de títulos e seu julgamento de habilitação. Perceba, onde se lê nesse documento aqui. Isso aqui, ó, o envio dos títulos deverá ser realizado via internet upload no período previsto, Onde você lê desse jeito, você vai ler desse jeito aqui. Tá ok? É isso o edital de ratificação. Outro concurso é esse aqui, ó, concurso para 25 vagas de professor de Educação Básica 1. Tá a remuneração aí. E 8 vagas de professor de Educação Básica 2. E opções para disciplinas, no caso do professor de Educação Básica 2, disciplinas de arte, ciências físicas e biológicas, educação física, geografia, história, inglês, língua portuguesa e matemática. A Prefeitura de Sorocaba oferece como benefícios o Vale Alimentação e o Vale Refeição. E aí você vê editais de documentos, tanto como o outro, que já vimos, tem o edital de abertura de inscrições, publicado em 8 de setembro, mas também já houve um edital de re-ratificação. Nós veremos os dois. Vendo primeiro o edital de abertura de inscrições, aqui é um hiperlink, você clica, abre-se esse documento aqui. Segue o mesmo modelo do anterior, vamos direto aqui, ó, à tabela, porque ela fala o nome do cargo, professor de Educação Básica 1, aqui R$ 35,42 por hora, jornada semanal de trabalho, tá aqui, ó. Vocês que são da área entendem.
Mas para o professor de Educação Básica 1, são esses os requisitos exigidos. E são 25 vagas, sendo 22 para ampla concorrência e 3 para PCD. Professor de Educação Básica 2, Arte. Uma vaga, tem a jornada semanal de trabalho em horas, o requisito exigido é esse. Professor Educação Básica 2, Ciências Físicas e Biológicas, essa a exigência, requisito exigido, aqui é jornada semanal de trabalho. Parece que a jornada semanal de trabalho é a mesma para todos os professores de Educação Básica 2. Geografia, precisa desse requisito exigido aqui. Também os requisitos exigidos para o professor de Educação Básica 2 assemelham-se ou são idênticos. Tá ok. Então você vai ler esse documento com cuidado, com atenção. O edital é a Bíblia do seu concurso. Aqui fala das inscrições. Olha aqui o período. Vamos lá. Existem várias tabelas. Aqui falando de comprovantes. Ok. Qual tabela mais que podemos ver? Vejamos. Candidatos de ampla, candidatos PCD. Olha aqui. A prova, aquilo que nós lemos no outro edital. No caso do cargo, professor de Educação Básica 1, componentes, português, matemática, conhecimentos pedagógicos e legislação. Professores de Educação Básica 2, diversas áreas, arte, matemática, história, educação física, português, conhecimentos pedagógicos e legislação e conhecimentos específicos. Diz que não tem matemática. Então vamos lá. Aqui as atribuições dos cargos. Professor de Educação Básica 1, PEB 1. Essas as atribuições. Professor de Educação Básica 2, PEB 2. Estas as atribuições. O anexo 2 é uma declaração, um modelo, né? O anexo 3 do conteúdo programático. Para ensino superior completo, professor de Educação Básica 1, conhecimentos gerais, português, matemática. E os conhecimentos específicos? Esses aqui. Aqui está a legislação e bibliografia. Esse é o PEB 1. E o PEB 2? Diversas áreas. Arte, ciências físicas e biológicas, educação física, história, inglês, geografia, língua portuguesa, matemática. Conhecimentos gerais. Português, conhecimentos pedagógicos e legislação. Percebe? Não há matemática para o PEB 2. PEB 1, conhecimentos gerais, português, matemática. Além dos conhecimentos gerais para o PEB 1, os conhecimentos específicos, com a legislação e a bibliografia. Agora o PEB 2, conhecimentos gerais na prova objetiva, português, conhecimentos pedagógicos e legislação. E também ali tem a legislação e a bibliografia. Observe, PEB 2, arte. Quais conhecimentos específicos? Estes aqui, mais a bibliografia. PEB 2, ciências físicas e biológicas. Esses conhecimentos específicos e bibliografia. O PEB 2 de educação física. São esses os conhecimentos específicos. Aqui a bibliografia, mas sempre lembrando. Por exemplo, o professor de Educação Básica 2, Educação Física, ele estuda esses conhecimentos específicos? Sim, mas além dos conhecimentos específicos, lá para a prova objetiva, ele precisa estudar o quê? Os conhecimentos gerais, português, e conhecimentos pedagógicos e legislação. Veja, PEB 2 para qualquer dessas áreas. Conhecimentos gerais, português, conhecimentos pedagógicos e legislação. E para qualquer área desse PEB 2, professor de Educação Básica 2, os seus conhecimentos específicos correspondentes. Então, são duas partes na prova objetiva. Conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Você nota, os conhecimentos específicos para o professor de Educação Básica 2 são diferentes, né? Sendo a
área história são diferentes do conhecimento específico que o candidato ou candidata para professor de educação básica 2 em inglês vai estudar. Tá ok? Mas lembrando, além dos conhecimentos específicos, candidatos e candidatas para cargo professor de educação básica 2 e diferentes áreas, geografia, matemática, língua portuguesa, inglês, educação física, precisa estudar os conhecimentos gerais, português e conhecimentos pedagógicos e legislação. Tá bom? Então este é o documento chamado edital, a bíblia do seu concurso. Você se interessou por este concurso? Prefeitura de Sorocaba, professores de educação básica 1, professores de educação básica 2. E este outro concurso aqui? Diretor de escola, orientador pedagógico, supervisor de ensino e vice-diretor de escola, né? Tá aí. Falamos sobre os 2 editais para a Prefeitura Municipal de Sorocaba. Gostou? Deixa um like, inscreva-se no canal para mais vídeos como este aqui. Bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma!